Olá, estamos começando mais um 5 Minutos de Verdade. E hoje eu quero falar aqui sobre chamados. Não é? Hoje é uma das palavras que a gente mais ouve dentro dos ministérios. Né? Você foi chamado para isso, você foi chamado para aquilo. Eu fui chamado muitas vezes, não são terceiros que dizem, mas a própria pessoa se diz: eu fui chamada para isso, eu fui chamada para aquilo. E há uma grande indagação nisso, não é? Eu tenho algumas pessoas que vêm me perguntar: pastor, por que eu não fui chamado para nada? É uma coisa assim, interessante isso, né? Mas assim, ninguém, ninguém, ninguém que está dentro da igreja está sem chamado, não é? Em primeiro lugar. Só que muitas das vezes as pessoas, elas acham que foi chamada para isso ou para aquilo, né? E aí ela fica ali é, atrapalhando. Essa é a palavra exata, tá bom? Eu gostaria de achar uma palavra mais tranquila e tal, mas não. Ela fica ali atrapalhando o ministério dos outros, né? Porque ela fica ocupando um lugar que não é dela, tá certo? Então, aqueles que foram chamados, né? E a gente precisa ter em mente isso, tá bom? Muitas pessoas acham que o chamado vem do seu líder, vem do. É lógico que a confirmação, Deus confirma no coração do seu líder, e aí o seu líder, é lógico, isso é assim mesmo. Mas o chamado é de Deus, tá bom? Se você está numa igreja onde não deixam você exercer o seu chamado, você tem todo o direito de sair dela, tá certo? E ir para um lugar que você possa exercer ele, ok? Mas isso depende de você e Deus, tá bom? Veja o seu chamado, veja. Eu quero aqui mostrar algumas coisas da Bíblia falando sobre isso. Por quê? Porque eu vejo do meu ministério, por exemplo, pessoas que se dizem líderes, não é? E já há um bom tempo, alguns anos, não é? São as mesmas pessoas. Não existe mudança. Ela, ela diz que recebeu um chamado, diz que tem um chamado, diz que vive esse chamado, mas até hoje ela ainda comete os mesmos erros que cometia há 4 anos atrás, por exemplo. Ok? Então isso não identifica como um chamado de Deus. Ok? Quem é chamado de Deus, ele vai se aperfeiçoando. Vai se aperfeiçoando. Porque ser chamado é maravilhoso. Mas você precisa ter responsabilidade. E responsabilidade influi nisso. De você agora, você buscar melhorar. A gente não pode esquecer. Eu tenho falado disso aqui quase todos os. O reino dos céus é conquistado à força. E quem se esforça entra por ele. Então, a pessoa, ela diz que tem um chamado para tal ministério, mas ela não se aperfeiçoou em nada durante esses anos, ela não tem esse chamado. Isso não é o chamado dela, ou pelo menos ela não tem responsabilidade com o chamado. Quem tem o chamado de Deus, ele tem responsabilidade com o chamado. Entendeu? Ele se prepara, ele busca conhecimento, ele busca se envolver, ele busca desenvolver, ser uma pessoa que sabe lidar melhor com pessoas, não é? Porque o que a gente mais vê dentro das igrejas hoje é pessoas abrutalhadas, tratando as ovelhas como se fossem cachorros, não é? Desculpe a palavra, escapou de novo. Mas é que eu fico muito revoltado com essas coisas, tá bom? E eu tenho alguns versículos na Bíblia que são assim maravilhosos, né? Em Mateus 22, 14, diz assim, ó, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E essa fala de Jesus, ela se repete lá em Mateus 20, 16, né? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que eu entendo aqui? Que muitos são chamados para o reino, mas para ser líder, são poucos escolhidos. Por quê? Porque a pessoa precisa ter algumas qualidades, não é, para ser líder. Ela não pode ser líder de qualquer jeito. Ela não pode ser um líder remisso. Ela não pode ser um líder que dá calote dos outros, que fala palavrão, que. E daí, tantas coisas que acontecem hoje, não é?
Por exemplo, hoje em dia a gente tem uma frase assim fenomenal, né? No meio cristão. Eu sou evangélico. Né? Querido, você me desculpe eu dizer isso. Eu já li a Bíblia algumas vezes e eu nunca encontrei lá na Bíblia assim, e os evangélicos serão salvos. O evangélico não será salvo, querido. Não sei por que você se gloria de ser salvo, de ser evangélico, não é? Eu vejo aí os evangélicos fazendo cada bobagem, né? Seguindo filhos do demônio. O cara nunca falou uma palavra que, que esteja na Bíblia, mas ele é o Messias, por exemplo. É um absurdo uma coisa dessa. Eu fico assim, muito revoltado com isso. Mas, o nosso assunto aqui não é esse. Bom, o, o líder, ele se aperfeiçoa quando ele tem um chamado de Deus. Quando ele é chamado por homens, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Né? Deus abre portas para ele se aperfeiçoar, Deus abre portas para ele estudar, para ele. Pelo menos foi assim comigo. Né? Eu me converti, eu tinha só quarto ano primário, e me converti há 30 anos atrás, mas já faz pelo menos 20 anos, né, que eu tenho duas faculdades e duas pós-graduação. Não estou dizendo que todo mundo tem que ter isso, né, mas é assim, é buscar. Né? Deus abre portas, ele abriu para mim e o Deus é o mesmo. Então, quando você é líder, né, você se aperfeiçoa. Lá em Provérbios, né, em Provérbios 4, versículo 18, diz assim: a vereda do cristão é como o romper da aurora. Vai ficando perfeito, vai ficando perfeito, vai ficando perfeito, até se fazer dia perfeito. Então, o cristão ele não precisa ser um cristão foguete, mas ele tem que ir se aperfeiçoando, e se aperfeiçoando, e se aperfeiçoando. Cristão que não se aperfeiçoa, né? É lógico que as pessoas falam assim, nossa, pastor, mas eu tenho que ser perfeito? Não, ninguém é perfeito. Ninguém. Só Jesus foi, né? Só Jesus é perfeito. Mas a gente precisa buscar essa perfeição o tempo todo. Precisa buscar isso. Viver a Bíblia, né? O tempo todo. As pessoas, elas acham, por exemplo, pastor, mas o senhor está exigindo, que tá querendo, uma vez um líder falou isso para mim, você quer que eu seja Jesus? Não, eu não quero. Eu quero apenas que você represente Jesus. Que as pessoas olhem para você e vejam Jesus em você. Porque assim, se você não consegue melhorar, então você não é líder. Você não é chamado para ser líder. Você é ovelha. A ovelha sempre está caindo dos mesmos erros. A ovelha sempre está fazendo as mesmas coisas. É ovelha. Tá certo? Então, a Bíblia também, as pessoas dizem assim, mas o meu coração disse, Jesus falou no meu coração. Lá em Jeremias 17, versículo 9, vamos abrir lá só para a gente não ficar aqui no meu. Jeremias 17, 9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então aqui é claro, tá certo? E esse versículo não é apenas para cristão, não é apenas para a igreja, não é apenas para judeu, é universal. Existem alguns versículos. A Bíblia, 90% dela foi escrito para a igreja. Mas existe versículos escritos específico para o povo judeu, específico para o. E tem versículos que são universais, como Gálatas 6, 7, 8. É universal. De Deus não se escarnece. Tudo que o homem semear, disso colherá. Se semear na carne, colherá na carne. Se semear no espírito, colherá no espírito. É universal isso também. Assim como Jeremias 17, 9. E aí as pessoas ficam assim, porque eu senti no coração, porque... Gente, pelo amor de Deus, é, vá para a palavra, vá confirmar na Bíblia, vá ler a Bíblia. A Bíblia é o espelho, tá certo? A Bíblia é o espelho. Olhe nesse espelho aqui, veja, tem gente que só lê os versículos que interessam para ela, não olha para os versículos que agulha ela, que é de dois gumes, que atinge para lá e para cá. Né? Deus abençoe. É apenas assim, para você refletir. Deus chamou você também. Mas você está escolhendo ser aquilo que Deus não chamou. Tá certo?
Deus tem um chamado para cada um. Mas veja, sente, aprenda, busque de Deus para saber para onde Deus chamou você. Para você não fazer as coisas com a força do seu braço. Para você não ser uma pessoa incoerente, uma pessoa que fica atrapalhando a vida dos outros. Ok? Deus te abençoe. E não se esqueça, se você não é grato pelo que tem, não é digno de pedir mais.